Hoje vamos conhecer um pouco sobre a história do computador e sobre o percurso até a revolução tecnológica que vivemos hoje. Mas antes, não se esqueça de já curtir, deixar o seu comentário, compartilhar e clicar no sininho para receber as notificações quando saírem novos conteúdos. Vamos ao assunto. Os computadores estão tão incorporados à nossa rotina que nem paramos para pensar a respeito das suas origens. Talvez você já deva ter ouvido falar de alguns computadores que antecederam as máquinas sofisticadas que conhecemos hoje. Mas na árvore genealógica dos computadores, estão engenhocas e máquinas de cálculo antiquíssimas, que geraram uma verdadeira revolução tecnológica. Vamos conhecer os primeiros computadores. A palavra computador vem do verbo computar, que significa calcular, fazer contagem. E as primeiras máquinas surgiram a partir da necessidade de um equipamento capaz de calcular com exatidão uma grande quantidade de dados. A máquina de calcular mais antiga que se tem notícia foi desenvolvida há mais de 2000 anos na Grécia, e é conhecida como máquina de Antiquitera, por ter sido encontrada por mergulhadores explorando um naufrágio na ilha grega de Antiquitera em 1901. O artefato em bronze é um complexo de 30 engrenagens capazes de determinar com precisão as posições e os movimentos do Sol, da Lua e de planetas vizinhos. Por meio do uso dessa máquina, era possível prever eclipses e estudar astronomia. Depois, temos o ábaco, utilizado para realizar contas até hoje, mas sua origem é um tanto incerta. Historiadores apontam para o surgimento do instrumento na Mesopotâmia, sendo anos depois aperfeiçoado pelos chineses, mas também existem ábacos em outras civilizações. O esquema decimal do instrumento possibilitou, de forma inédita, a representação de uma grande quantidade de números e isso facilitou a realização dos cálculos. Um outro ancestral do computador foi um dispositivo conhecido como ossos de Napier, que assim como o ábaco, tinha a proposta de facilitar cálculos de números extensos. A invenção, documentada em aproximadamente 1617, foi do matemático John Napier, e o objetivo era resolver operações envolvendo multiplicações e divisões. O nome exótico do instrumento se deve ao fato de os números inicialmente serem gravados em pedaços de ossos. 25 anos depois, em 1642, o matemático Blaise Pascal revolucionou a forma de calcular ao desenvolver a primeira calculadora mecânica do mundo. A máquina de Pascal possuía 6 rodas com algarismos, do 0 ao 9, e podia fazer a soma e a subtração quando giradas. A primeira calculadora com as 4 funções, adição, subtração, divisão e multiplicação, foi criada em 1673 pelo alemão Gottfried Leibniz, e muitos pesquisadores acreditam que foi um aperfeiçoamento da máquina de Pascal. Leibniz também defendia um sistema de numeração binária, presente nos computadores de hoje. O matemático e engenheiro britânico Charles Babbage deu os primeiros passos na projeção de uma máquina parecida com os computadores de hoje. Em 1837, ele projetou a primeira máquina com possibilidade de programação para executar diversos comandos. Por isso, foi considerado o primeiro computador mecânico do mundo. A máquina analítica, movida a vapor, incorporava elementos semelhantes a uma unidade central de processamento, memória expansível e local para entrada de dados e fórmulas, que seriam computadas por meio da tecnologia de cartões perfurados. Entretanto, por falta de investimentos, o projeto acabou não sendo mais que protótipos. Uma das mentes que trabalharam com Babbage foi a de Ada Lovelace, responsável pela criação do primeiro algoritmo que seria usado na máquina analítica. Este feito a deixou conhecida por ser a primeira pessoa a programar na história do computador. Agora vamos dar um salto no tempo para falar mais propriamente sobre a origem do primeiro computador e sobre a evolução deles até os dias atuais. A Segunda Guerra Mundial impulsionou a criação dos primeiros computadores modernos, em virtude das demandas militares e dos investimentos que estimularam a revolução tecnológica. O engenheiro alemão Konrad Zuse criou em 1938 um computador eletromecânico de sistema binário, chamado Z1. A máquina era capaz de realizar operações matemáticas além de calcular a raiz quadrada e converter números decimais em binários. O Z1 é considerado o primeiro equipamento binário programável do mundo. Ele acabou destruído durante a Segunda Guerra Mundial, sendo mais tarde reconstruído por Zuse. Atualmente a peça está em exibição no Museu Alemão de Tecnologia, em Berlim. Zuse também criou outros computadores,
como o Z2, Z3 e Z4, e desenvolveu uma das primeiras linguagens de programação, a Plancalco. A primeira calculadora automática. Em 1937, o engenheiro estadunidense Howard Aiken propôs uma máquina de calcular automatizada, e à época, IBM e Harvard concordaram em construí-la. Finalizada em 1944, a calculadora Harvard Mark I foi a primeira calculadora automática produzida em larga escala. Dela se seguiram versões mais sofisticadas chamadas Mark II, terceira e quarta. Até aqui, falamos sobre criações mecânicas e eletromecânicas que precederam os computadores modernos. Mas o pioneiro no rol de computador eletrônico digital surgiu em 1946, criado pelos cientistas John Mauchly e John Presper Ecker. O computador ficou conhecido como Electronic Numerical Integrator and Computer, o ENIAC. Ele foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, sob encomenda do Exército dos Estados Unidos, que almejava uma máquina capaz de calcular trajetórias balísticas de mísseis. O ENIAC fez história ao se tornar o primeiro computador a funcionar em velocidade eletrônica sem atraso por nenhuma parte mecânica. Dizem que em 10 anos este computador pode ter realizado mais cálculos do que toda a humanidade até aquela data. Vamos agora entender um pouco dos períodos que marcam a história do computador. A história do computador pode ser organizada em grandes períodos ou gerações, caracterizadas pelo grande desenvolvimento tecnológico que marcou a forma de operação dos computadores. A primeira geração, que compreende os anos de 1940 a 1956, é marcada pelos computadores que usavam tecnologia de válvulas a vácuo. Eram máquinas enormes e que custavam muito dinheiro para operar. Os materiais desses equipamentos esquentavam muito e a máquina acabava gastando muita energia, além de aquecer rapidamente e sofrer paralisações contínuas. Esses computadores se limitavam a resolver uma única tarefa por vez. As duas máquinas notáveis dessa época foram o ENIAC, sobre o qual falamos há pouco, e o UNIVAC, considerado o primeiro computador comercial. A segunda geração aconteceu entre os anos de 1956 e 1963. Nela as válvulas a vácuo são substituídas por transistores, e o uso desses dispositivos possibilitou a diminuição de tamanho dos computadores, tornando-os mais rápidos. Os computadores da segunda geração foram os primeiros computadores a armazenar instruções em suas memórias, passando de tambor magnético para uma tecnologia de núcleo magnético. As primeiras versões dessas máquinas foram desenvolvidas para a indústria de energia atômica. Entre os computadores que marcaram a segunda geração está o IBM 1401, lançado por volta de 1959 e usado frequentemente como controlador periférico. A terceira geração vai de 1963 a 1971, quando os transistores começaram a ser miniaturizados e colocados em chips de silício. Isso elevou ainda mais a velocidade e a eficiência das máquinas. Esse período também é marcado por ser o início da utilização de computadores que possibilitava aos usuários a interação através de teclados e monitores, o que foi um salto significativo em relação aos cartões perfurados e as impressões utilizadas anteriormente. O microchip de silício foi elaborado pelos cientistas Jack Kilby e Robert Noyce. Esse circuito era um empacotamento de vários transistores, formando uma rede capaz de controlar o comportamento da corrente elétrica usando a lógica. Os computadores dessa geração executavam mais de uma tarefa ao mesmo tempo, e como resultados desses avanços, um novo mercado de massa de usuários surgiu durante os anos 60 e 70. Um dos computadores de maior sucesso desenvolvido na terceira geração foi o CDC 6600, que era um mainframe, da Control Ata Corporation, lançado em 1964. Ele é considerado o primeiro supercomputador, e foi o mais veloz do mundo por 5 anos, até o seu sucessor CDC 7600. A quarta geração de computadores iniciou em 1971 e se estende até os dias atuais. Ela é marcada pelos microprocessadores, milhares de circuitos integrados e incorporados num único chip. Em 1971, a Intel lançou o chip 4004, que posicionava todos os componentes do computador em um único chip. A elevação da potência desses computadores significava que eles podiam ser conectados, criando redes. Isso levou ao desenvolvimento da internet.
Outros avanços importantes durante este período foram a interface gráfica do usuário, o mouse, e mais recentemente, os avanços surpreendentes na capacidade de dispositivos portáteis. Atualmente já se fala na quinta geração do computador, que seria baseada em inteligência artificial e que está em desenvolvimento. Para alguns pesquisadores, esta era se iniciou em 2010 e se caracteriza pelo desenvolvimento de dispositivos que respondam às linguagens naturais. Bom, traçamos essa linha do tempo para falar de forma genérica sobre a origem e sobre o desenvolvimento dos computadores. Mas também vale a pena conhecer a história do computador pessoal, que usamos no dia a dia. E é disso que vamos tratar nesta segunda parte. Com o avanço tecnológico, os computadores foram ficando cada vez menores e mais acessíveis. Inicialmente, ambientados e explorados para fins guerrilheiros, os computadores foram se aproximando cada vez mais das pessoas, entrando em suas casas. Na década de 1970, o Vale do Silício já era um centro vibrante de inovação, responsável por movimentar uma poderosa indústria de computação controlada por grandes corporações. Mas foram os amadores que começaram a construir os primeiros computadores pessoais usando peças como os primeiros chips fabricados pela Intel. Em 1975, chegou ao mercado o primeiro computador de sucesso comercial, o Altair 8800, que poderia ser adquirido já montado ou poderia ser montado em casa por meio de kits com instruções. Porém, a história do computador mudou completamente através de dois nomes, que você certamente conhece: Steve Jobs e Steven Wozniak. Eles queriam fazer computadores pequenos o suficiente para que as pessoas os tivessem em suas casas ou escritórios. Em 1976, eles lançaram o Apple I, que foi produzido em uma garagem, e essa história é contada no filme Piratas do Vale do Silício. Vale muito a pena assistir. A máquina, basicamente uma caixa de madeira com um teclado, foi apresentada pelos criadores no Homebrew Computer Club no ano de lançamento sob o preço de $666,66. Diferente de outros computadores feitos por hobbyistas, que eram vendidos sob forma de kits, o Apple I era uma placa de circuito totalmente montada, contendo cerca de 30 chips. Com o passar dos anos, os computadores foram diminuindo de tamanho e aumentando sua capacidade de armazenamento. Evolução da memória física para a memória virtual. Os computadores modernos podem estar repletos das soluções de armazenamento e memória de computador mais rápidas e poderosas de todos os tempos, mas a memória do computador nem sempre foi tão eficaz. No século XIX, Herman Levitt, que viria a ser o fundador da IBM, inventou a tecnologia de cartão perfurado. Ela era uma forma primitiva de armazenar e acessar dados e eram usados para preencher relatórios de censos nos Estados Unidos, antes de dar lugar à fita magnética ainda na década de 1970. A fita magnética foi um grande salto no armazenamento de dados. Ela era capaz de armazenar grandes quantidades de dados por um longo período de tempo em um pedaço de fita revestida de óxido. Uma única bobina poderia conter dados equivalentes a 10.000 cartões perfurados, mudando a indústria de computadores para sempre. A IBM criou, em 1956, o primeiro computador a ter um sistema de armazenamento em disco. Nomeado Ramac 305, esse dispositivo poderia armazenar até 5 megas, um feito inédito na época. Considerado o primeiro HD na história do computador, ele era composto por 50 discos magnéticos. Depois, chegamos ao período dos disquetes. Você lembra deles? Os disquetes eram uma forma incrivelmente popular de solução de armazenamento dos anos 1970 em diante, com várias formas diferentes, diminuindo de tamanho a cada vez. Eles possuíam uma capacidade muito baixa de armazenamento e fizeram muito sucesso, principalmente na década de 1990, sendo o principal dispositivo de armazenamento na época. Há também o armazenamento óptico, que é aquele que usa laser como método para guardar e obter dados. Fazem parte da lista desses materiais o CD-ROM e DVD. Já os bancos de dados são coleções sistemáticas de dados, cujo objetivo é facilitar o armazenamento, recuperação, modificação e exclusão de dados em conjunto com várias operações de processamento. Por último, não podemos deixar de mencionar o armazenamento na nuvem. Atualmente ele é um dos serviços mais modernos na história do computador, sendo difícil encontrar alguém que não faça uso desse tipo de recurso.
Esse armazenamento consiste em inserir arquivos em uma memória fora do computador pessoal, usando a internet. Após essa exposição sobre a evolução dos dispositivos de armazenamento, vamos entender como os computadores chegaram ao nosso país. No Brasil, a história do computador se inicia na segunda geração dos computadores. De 1958 a 1975, era feita importação de tecnologia de outros países, como os Estados Unidos. Processar dados era basicamente realizado em computadores grandes que ficavam instalados em universidades, empresas e em órgãos governamentais. Aos poucos, a competência tecnológica nacional começou a se desenvolver, por meio de universidades, como a USP, o ITA, a Unicamp e a PUC do Rio de Janeiro. O primeiro computador construído no Brasil foi batizado de Zezinho, e foi o resultado de um trabalho de conclusão do curso de Engenharia Eletrônica do ITA, em 1961. No final da década de 60, a Marinha Brasileira iniciou um movimento de modernização que buscava a construção de um computador, e algumas universidades começaram a elaborar alguns projetos. A Unicamp criou o projeto intitulado Cisne Branco, e a USP, em tom de trocadilho e brincadeira, encabeçou o projeto Patinho Feio. Em 1972, a Escola Politécnica da USP foi pioneira ao lançar o Patinho Feio. Este computador tinha uma memória de 4 KB, era composto de 45 placas de circuito impresso e foi um grande passo para a história do computador no Brasil. Após a construção, o Patinho Feio passou a fazer parte do parque computacional da USP como um computador experimental para professores e alunos. O Patinho Feio serviu de trampolim para outros projetos como o G10, um protótipo feito para a Marinha e que foi base para criar o primeiro computador comercial do Brasil, lançado pelo Cobra em 1974. O projeto Cobra, Computadores e Sistemas Brasileiros, do Rio de Janeiro lançou o seu primeiro computador, o Cobra 700, fabricado com a tecnologia do Argus 700 da Ferrante. Ele servia para o controle de sistemas. Em 1979, o Cobra adquiriu da empresa estadunidense Sicor a tecnologia Sicor 440 e lançou o Cobra 400, produzido para atender às necessidades dos bancos para lidar com entrada e saída de dados. Um ano depois, em 1980, a empresa lançou o Cobra 530, o primeiro computador inteiramente construído, projetado e desenvolvido no Brasil em todas as etapas. Essa linha passou por evoluções com destaque especial para o Cobra 520, para o 540 e para o 580. E daqui para frente, o que mais esperar na evolução dos computadores? Bom, uma das novidades mais quentes no mercado tecnológico e, é claro, na história do computador é o computador quântico. Trata-se de uma área da computação focada no desenvolvimento de tecnologia computacional baseada nos princípios da teoria quântica, que explica o comportamento da energia e do material nos níveis atômico e subatômico. Os computadores clássicos que usamos hoje codificam informações em bits, que têm o valor 1 ou 0. A computação quântica, por outro lado, usa bits quânticos, que podem existir em mais de um estado, ou seja, 1 e 0 ao mesmo tempo. A superposição e o emaranhamento são duas características da física quântica, nas quais esses supercomputadores são baseados. Isso capacita os computadores quânticos a lidar com operações em velocidades exponencialmente maiores do que os computadores convencionais e com um consumo de energia muito menor. Ficamos por aqui. Espero ter ajudado a resolver as dúvidas que aparecem sobre o tema.